Começa agora o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Olá, caros ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é a Maíra Soares com mais um episódio do programa Falando de Gente, Falando da Gente. O tema de hoje é liderança espiritual, pilares de conexão, propósito e transcendência. Neste episódio, nós vamos mergulhar no mundo da liderança espiritual e vamos explorar como que a inteligência espiritual pode moldar e informar a maneira como nós lideramos as pessoas. Ao contrário das abordagens convencionais de liderança, que muitas vezes se concentram em estratégias tangíveis e habilidades técnicas, a liderança espiritual reconhece a importância do crescimento pessoal, da conexão com algo maior do que nós mesmos e da consciência de um propósito mais elevado. Aqui nós vamos discutir como que os líderes podem integrar essa inteligência espiritual nas suas práticas de liderança, cultivando relacionamentos autênticos, inspirando e motivando as suas equipes e, principalmente, enfrentando os desafios com resiliência e compaixão. Vamos partir de como que a inteligência espiritual se manifesta na liderança. A inteligência espiritual, ela se manifesta na liderança quando estamos falando da capacidade de se conectar com um propósito mais elevado, compreender e lidar com as questões existenciais e buscar significado e transcendência na vida e no trabalho. Os líderes espiritualmente inteligentes, eles demonstram empatia, compaixão e integridade em suas interações. Eles têm uma visão holística do mundo e das pessoas, valorizando não apenas o sucesso material, mas também o bem-estar emocional e espiritual das suas equipes. Quando vamos explorar os princípios da liderança espiritual, estão os pilares de conexão, propósito e transcendência. Em conexão, a gente percebe que os líderes eles cultivam conexões genuínas e autênticas com as suas equipes, promovendo um ambiente de confiança, respeito mútuo e apoio. No pilar de propósito, eles ajudam seus colaboradores a encontrar significado em seu trabalho, alinhando as metas organizacionais com os valores e as aspirações pessoais de cada indivíduo. No pilar de transcendência, esses líderes inspiram as suas equipes a transcender os desafios e as limitações, incentivando a busca por excelência e crescimento pessoal e profissional. Para que esses pilares se sustentem no dia a dia, vou citar algumas práticas. A primeira delas é meditação e mindfulness. O líder ele pode ter uma prática diária de meditação, que é reservar um tempo regularmente para meditar, seja pela manhã antes do trabalho ou durante intervalos ao longo do dia. Isso ajuda a cultivar a clareza mental, reduzir o estresse e promover o equilíbrio emocional. Já ele também pode realizar algumas sessões de mindfulness, tanto sozinho, mas também em grupo. Realizar essas sessões junto também com a equipe, onde todos os membros praticam juntos, fortalece o senso de união e ajuda a criar um ambiente de trabalho mais harmonioso e focado. Uma outra prática de desenvolvimento é o programa de desenvolvimento espiritual. Oferecer esse programa pessoal para que aborde essas questões espirituais e emocionais, como autoconhecimento, gestão emocional, propósito de vida, são alguns exemplos, às vezes até trazidos por meio de workshops, que podem realmente voltar ao tema da liderança e começar a desenvolver a equipe. Mas também mentorias e aconselhamentos. Facilitar essas sessões de mentoria, eles podem discutir as questões pessoais e profissionais e realmente criar um ambiente de confiança e também de apoio. Já numa prática que é imprescindível dentro das empresas, que é a comunicação, ela tem que ser aberta e transparente. Então, como praticar isso? Primeiro, você pode ter reuniões de feedback. Trazer esses feedbacks de maneira regular, onde o líder ele possa ouvir as preocupações, as sugestões e as ideias dos membros da equipe, mas também que as pessoas da equipe ouçam também um pouco dos desafios, das preocupações, das ideias. Essas trocas demonstram o valor da voz de cada pessoa, a valorização e contribuem também para um clima de confiança e de transparência. E uma outra prática é a política de portas abertas. Implementar essa ação encoraja muitos membros da equipe a abordarem os líderes sempre que necessário, sem barreiras hierárquicas.
Isso promove uma cultura de comunicação aberta, constrói relacionamentos mais próximos entre as pessoas. Agora eu vou citar alguns exemplos de líderes que foram de grande valia na inteligência espiritual e como que foram as suas abordagens aí. O primeiro deles é o Mahatma Gandhi. Ele foi um exemplo de liderança baseada em princípios espirituais como a não violência, a verdade e a busca pela justiça. Gandhi demonstrou conexão espiritual através de sua prática diária de meditação e a sua busca por autoconhecimento. A sua liderança ela foi impulsionada por um profundo propósito de libertação e de igualdade, transcendendo as divisões sociais e culturais. Um segundo exemplo é o Martin Luther King Jr., que foi líder do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. King inspirou milhões com a sua visão de igualdade e de justiça. King também baseou a sua liderança na filosofia da não violência, inspirada pelos ensinamentos de Jesus Cristo e Mahatma Gandhi. A sua conexão espiritual era evidente em seus discursos emotivos e inspiradores, que tocavam o coração das pessoas e as motivavam a agir em prol do bem comum. Uma outra figura importante foi o Nelson Mandela. Mandela ele foi um líder visionário. Ele liderou a luta contra o apartheid na África do Sul. A sua liderança ela foi guiada por valores como perdão, reconciliação e compaixão, mesmo após passar décadas na prisão. Mandela também demonstrou transcendência ao buscar a unidade nacional, em vez de alimentar o ódio e a vingança, promovendo assim a cura espiritual de uma nação dividida. E para fechar, nada melhor do que um grande exemplo também, que foi Madre Teresa. Conhecida por seu trabalho humanitário e dedicação aos mais pobres entre os pobres, a Madre Teresa exemplificou a liderança espiritual em ação. A sua conexão espiritual era evidente e a sua devoção a Deus e ao serviço aos outros vem do divino em cada pessoa. A sua liderança era muito baseada no amor incondicional, na compaixão e no serviço desinteressado, inspirando outros a seguirem o seu exemplo de bondade e de generosidade. Esses são apenas alguns exemplos de líderes que demonstraram inteligência espiritual nas suas abordagens de liderança, influenciando positivamente o mundo ao seu redor e deixaram um legado duradouro de inspiração e transformação. Mas esse caminho não é somente de flores, também há seus desafios e críticas. Então, tá aqui alguns pilares de reflexão sobre esses desafios. Primeiro é uma resistência cultural. Algumas organizações vão resistir a essa introdução de práticas espirituais no local de trabalho devido a preconceitos ou preocupações. Agora, tem um outro que é a questão do equilíbrio. Existe um equilíbrio certo entre a espiritualidade e as demandas pragmáticas do ambiente de negócios. E isso pode ser um verdadeiro desafio. As pessoas podem acreditar que estamos falando de assuntos diferentes, mas ao mesmo tempo estamos falando da mesma coisa, que é o propósito, é o significado, é o autoconhecimento, que não tem nada a ver com religião. E o terceiro é a autenticidade. Esses líderes precisam garantir que a sua abordagem espiritual seja autêntica e não apenas uma estratégia de marketing ou uma fachada superficial. É praticamente viver desse propósito, desse significado e utilizar muito desses comportamentos em prol da empresa. Isso vai tornar com que as coisas sejam mais sustentáveis e as relações aumentem o nível de confiança. Chegamos ao final desse episódio. E a gente pode concluir que, com todas essas reflexões sobre a inteligência espiritual, a gente pode não só transformar a maneira como a gente lidera, mas também criar ambientes de trabalho mais significativos, compassivos e inspiradores. Ao reconhecer essa importância da espiritualidade no contexto da liderança, podemos criar um impacto positivo, não apenas nos resultados organizacionais, mas também no bem-estar e na realização pessoal de todos os envolvidos. Espero que você tenha gostado e pratique bastante a inteligência espiritual aí no dia a dia. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Obrigada e até a próxima. Encerrando por hoje o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching.
Se ligue, Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares, sempre às segundas-feiras às 14 horas, com reprise na terça às 17 horas e na quarta às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.